Hoje, essa educação, de certa forma, ela é dada pela família quando essa existe, né? E aí ela pode ter diferentes níveis de... E eu vou usar aqui um termo bem raso. Níveis de qualidade, sabe? Existe também um debate se a gente realmente quer que um terceiro ensine isso para os nossos jovens, porque a gente sabe como é o ser humano. Assim, eu não confio em ser humano. Eu acho que a chance de um ser humano ser um arrombado é maior do que ele ser um cara gente boa. Então, para a gente delegar uma coisa tão importante quanto a habilidade de conviver a um cara que não está no nosso círculo social, pode ser um problema também, né? Pode, mas é por isso que a sociedade tem que confiar nas suas instituições. E quanto maior a sociedade, mais difícil a gente conseguir confiar também. Sim, né? É possível, mas uma sociedade grande tem também mecanismos macros, significativos, né, de definição, digamos, da chancela e da legitimidade que tem o educador para desempenhar esse trabalho. Esse sujeito não caiu de paraquedas, esse sujeito foi preparado para isso. Esse educador de cidadania, esse educador para a convivência, ele seria preparado com carinho por uma sociedade que pretende se revolucionar de dentro. Ele seria preparado para ocupar um posto de prestígio na sociedade. Ele seria entrevistado nos melhores podcasts, esse educador. Ele prestaria contas para a sociedade do seu trabalho, ele seria convidado a produzir e explicar como é que ele faz esse trabalho, ele seria mandado para outros lugares para dialogar com outros educadores, percebe? Quer dizer, no lugar de ser sucateado, pisoteado, achincalhado e com isso atravessado de uma série de ressentimentos, de uma indigência que o acompanha e uma sensação de injustiça social que realmente existe, mas que ele compra para si como sendo indelével, irreversível, esse novo educador, ele passaria a ter um papel que hoje não existe ainda na sociedade. Ele seria um CEO da cidadania, entendeu? Ele seria um cara importantíssimo e portanto, a sua chancela seria consequência de um processo seletivo severíssimo, né? E por critérios chancelados por toda a sociedade, no sentido de que a sociedade toda sabe o que está acontecendo na escola, numa escola pública bancada por ela, pela sociedade, a sociedade sabe o que está acontecendo, a sociedade concorda com essa revolução escolar e a sociedade está consciente de que hoje a escola gasta mais do que gastava antes, porque a escola hoje é melhor e forma melhor os seus alunos, prepara os seus alunos para refletir, né, com lucidez sobre as coisas do mundo. E aí, claro, os nossos governantes, eles serão também implicados nesse processo, porque essa nova sociedade, na hora de deixar o seu voto, por exemplo, para prefeito de uma cidade de 200 mil habitantes, o prefeito quer se candidatar novamente, ele terá que prestar contas das suas escolas, antes de mais nada, quase, né? Peraí, se as nossas escolas públicas estão bem ranqueadas, aprovaram nos exames nacionais com distinção, etc., elas são escolas bem avaliadas, etc., nós entendemos que o prefeito, né, eis aí um primeiro passo que o prefeito deu para a sua reeleição. Agora, no caso das escolas não terem tido não terem sido objeto do interesse da gestão municipal, no caso delas terem sido maltratadas e tratadas com desleixo, isso é decisivo para que a carreira desse profissional da política seja impedida, obstada, não tenha a sequência que ele espera. Você está falando de uma sociedade de uns 200, 300 anos daqui para frente, né?
Mas aí é que tá. A gente nem tem mais esse material humano, professor. Mas a gente faz. Rapaz. É que eu sou muito descrente dessa parada, cara. Eu acho que a gente tá no. A gente nem sabe. A gente não sabe. A gente nem sabe o que a gente quer. A sociedade. Vamos falar da sociedade brasileira. Eu acho que a sociedade brasileira. Ó, só olhar agora o nosso cenário político. Que a gente tem a grosso modo, a gente tem um terço que vota para um lado, um terço que vota para o outro, e um terço que quer que se foda todo mundo. Entendeu? Mais ou menos. Então, porra, a gente não consegue. A gente vive um momento que a gente consegue concordar em pouca coisa. Então, pô, pra gente conseguir definir pra onde a gente quer ir, pra gente poder terceirizar, de certa forma, como você está falando, o ensino dos nossos jovens, da ética e moral, cara, falta muito, tem que evoluir como sociedade. Eu acho que a gente tá como se fosse numa nova idade média, se a gente for já falando especificamente da internet, sabe? Que assim, a gente não consegue, parece que a gente perdeu a habilidade de concordar, mesmo que em assuntos óbvios, sabe? Parece que sim, se você falou alguma coisa, por você estar de um outro lado, você automaticamente tudo que você fala eu descarto, sabe? Então, como a gente não tem essa habilidade de sequer dialogar, eu acho que a gente está muito longe, uns 200 anos, de ter uma sociedade capaz de formar esse educador. Bom, então, vamos supor que eu compre a sua ideia, né? Ainda assim, teremos mais 200 anos de sociedade. E aí surgem duas possibilidades. Uma é a da descrença completa. Então, sabe-se lá o que vai acontecer daqui a 200 anos. A outra é saber que para hoje não vai dar. Mas tem que dar mais para frente. E isso tem que começar de algum jeito. Para que daqui a 200 anos, de fato, possamos ter uma sociedade da qual possamos nos orgulhar. Eu acredito nisso. Então, algum primeiro passo tem que ser dado. Agora, você disse bem. Infelizmente, não fomos formados de modo a uma postura de tolerância na vida social. A tolerância, ela requer maturidade intelectiva e emocional. E o fato de hoje nos sentirmos partes integrantes de grupos que combatem grupos faz com que nós sejamos quase que obrigados a comprar pacotes ideológicos completos, né, sem, digamos, destrinchar criticamente os seus elementos e, com isso, nos posicionar de maneira mais lúcida. Então, o que acontece? Tudo que é questão política, e quando eu digo uma questão política, eu quero dizer uma questão que diz respeito a toda a polis, portanto, a todo o país, né? Essa questão política, ela já entra no espaço público crivada por uma estruturação profundamente empobrecedora, porque é de um lado ou de outro, como você mesmo identificou o problema. Então, eu iria até mais longe. A situação é tal que um assunto que não é comprado ou odiado por esses lados é um assunto que nem entra. É um assunto nem que não... discutido. Quer dizer, mais ou menos assim, eu chego aqui e digo, é preciso que nós consigamos uma sociedade que se importe com a educação, para que possamos ter uma classe política que se importa com a educação, para que possamos ter a educação como um tema central do país, para que possamos formar adequadamente os nossos jovens e, com isso, fazer surgir, digamos, essa sociedade como uma sequência de gerações, digamos assim. Aí você diz, bom, mas é a história do ovo e da galinha, porque o que tem que vir primeiro? Né? E aí, naturalmente, a dificuldade é enorme. Eu não tenho uma resposta para te dar, mas eu aqui me limito a dizer que se é de um lado ou se é do outro, esse problema me parece menor, porque o problema relevante aqui é que possamos, de fato, conseguir, e eu tenho a impressão que, com relação a isso, não há muita dúvida, né, que tenhamos
uma juventude bem formada, o que implica uma certa igualdade de oportunidades, Sim. até para que o tal do mérito possa ser verdadeiramente meritório e valioso. Não é? Porque se você tem uma sociedade onde você tem apenas um pequeno percentual bem preparado e o resto desqualificado por um problema institucional, o mérito acaba sendo circunscrito àquela pequena parte da sociedade. Quando, na verdade, esse mérito seria, digamos, mais digno de louvor e de aplauso e portanto, de premiação, se ele fosse resultado de um enfrentamento, de um confronto, de uma competição com mais gente bem qualificada, bem trabalhada, né? Então, o tal do mérito, a tal da meritocracia tão repetida, ela é um ótimo argumento desde que nós saibamos muito bem mérito para quê, né? Da onde que você tirou que uma pessoa que sabe as causas da Revolução Francesa é superior a uma pessoa que sabe viver numa grande cidade sem comida, sem dinheiro, né? Então, provavelmente, o que sabe as causas da Revolução Francesa morre na grande cidade. E o que sobrevive da grande cidade não ouviu falar da Revolução Francesa. Então, claro, eu quero saber o seguinte, há valor, tanto aqui quanto aqui há valor. Agora eu quero saber por que a tal da meritocracia está de um lado e não está do outro. Então, é preciso definir o que nós vamos chamar de mérito, e para isso seria interessante que tivéssemos um pouco mais de condições equivalentes de formação de base, para que conseguíssemos mesmo encontrar mérito em meio a mais gente disputando com condições.